Le prêtre Nakamura est un homme plein de qualités. Son grand cœur lui a valu la sympathie et la confiance des Oshiman, même païens. Orateur puissant, il fait beaucoup par sa parole. Le révérend père excelle dans l'art de la conférence apologétique. Aussi, est-ce avec douleur que les chrétiens ont vu partir leur pasteur si dévoué et si apostolique. Japonais de naissance, il avait l'insigne avantage de comprendre parfaitement ces gens et aussi de leur pouvoir faire beaucoup de bien. C'est donc un gros sacrifice pour le diocèse de Nagasaki que cette donation du révérend père Nakamura aux missions du Brésil. N'ayant pas eu l'occasion de vivre longtemps avec lui, j'ai pu cependant apprendre à estimer ce prêtre si généreux, cet apôtre si charitable. Les chrétiens de Kagoshima, qui la plupart ne les connaissaient que de renommée, se sont fait un devoir d'assister à son départ. Chrétiens et païens unirent leurs voix pour chanter Nakamura Shimpu Sani Banzai. Vive Nakamura, notre père spirituel. C'était la première fois que j'entendais en plein gare et en face d'un peuple païen ces cris du cœur qui semblaient être un acte d'amour et de foi. Que Dieu accompagne son missionnaire et lui donne de faire au Brésil le bien qu'il a fait à Oshima. Eu penso que Deus, ele não coloca um sonho no coração de uma pessoa e para não cumprir, né? Então, meu sonho era ser mãe. Então, quando eu olho e vejo, né, eu, meu esposo, os meus 2 filhos, como meu filho fala, a nossa família é a melhor coisa do mundo, mamãe. Eu falei, sim, filho, a nossa família é a melhor coisa do mundo. Então, eu sinto muita gratidão a Deus, porque Ele fez o impossível na minha vida pela intercessão de Monsenhor Nakamura.
fazia 7 anos já que eu e meu esposo tentávamos ter filhos, né? E tanto eu como ele, os dois tinham problema com fertilidade. Eu com a endometriose e ele com a varicocele. Então ele tinha um espermograma muito ruim, uma qualidade muito ruim para conseguir engravidar naturalmente, né? Ele já havia feito 2 cirurgias sem muito sucesso. Eu também já havia feito cirurgia, já tinha feito fertilização in vitro, né? E não havia conseguido engravidar. A gente até estava preparando ela para uma outra fertilização in vitro, né? Que seria uma chance muito maior de ela engravidar, né? Mas a chance do casal, né? Vendo que o problema era um dos dois, né? Tanto da parte masculina, que era bem forte o problema dele, não tinha espermatozoide grau A, que é o espermatozoide que engravida. E no caso dela, a trompa não estava funcionando, a chance deles engravidar é tipo ganhar na loteria, ganhar numa mega sena acumulada. Se tratava de uma pessoa com esterilidade, mas uma pessoa que tinha, dentro dos seus exames, uma dificuldade muito grande para produzir uma gravidez dentro da forma natural. Até que a minha mãe, ela falou, filha, vamos fazer uma novena para Monsenhor Nakamura, porque ele está passando por processo de beatificação, eu acredito que ele possa te ajudar. Então, nós iniciamos a novena no dia 6 de janeiro de 2014, né? E viemos aqui todos os dias para fazer essa novena. No final do mês, eu percebendo que a minha menstruação estava atrasada, fiz o exame e tive a notícia que eu estava grávida, né? Depois de bastante tempo tentando, lutando, tratamento, e ter essa notícia assim para mim foi maravilhoso. Então, a Elaine me ligou, né? Falando que durante esse primeira gravidez dela, ela estava fazendo uma novena, e durante essa novena ela recebeu, né, no final da novena ela recebeu o diagnóstico da gravidez. Isso para mim é muito emocionante, na época até eu me arrepiei, eu fiquei até arrepiado, meus fios de cabelo aqui, porque eu acredito muito, entendeu? Aí o pessoal fala assim, foi uma coincidência e tal, né? Mas eu não acredito que foi coincidência dela estar fazendo a novena, não. Eu acredito que a novena ajudou ela a engravidar, de maneira natural. Então eu acredito muito que essa parte espiritual foi dominante no caso dela. Eu acho que o milagre, ele vem junto com tudo isso, com o meu trabalho, com o trabalho de fé do Monsenhor Nakamura, né? Com o trabalho de fé principalmente do Cristiano e da Elaine. Então, o milagre sim ocorreu. Eu tive o João, aí eu fui fazer o preventivo de 1 ano depois, né? 1 ano depois que eu havia ganhado o João. E aí o doutor Luiz falou assim, Elaine, eu acho que você está grávida. Aí eu falei, imagina, doutor, imagina, meu esposo, né, tem um espermograma tão ruim, foi tão difícil para ter o João. Ele falou assim, eu vou pedir um teste de gravidez para você vai trazer aqui. Aí eu falei, Elaine, pode ser que venha vindo o irmãozinho do João Gabriel aí, vamos pedir um exame. Aí nós pedimos um exame de urina, um exame de sangue, e constatou que ela estava grávida, que já estava vindo o irmãozinho do João Gabriel, que é o Luiz Antônio. Quer dizer, então, é muito milagre, né? Em pouco tempo, né? Entendeu? São 2 milagres aí que se aconteceram em 2 anos, um milagre por ano, né? Quer dizer, mais uma prova que o Monsenhor estava aí, né? Agindo e trabalhando, né? No sentido de fazer com que essa família fosse constituída e fosse feliz, né? Eu creio que o milagre aconteceu a partir do momento da primeira gravidez. Isso foi sequência da fé, da confiança deles, né, do casal. Mas realmente, uma segunda gravidez é mais complicada ainda. É como o colega falou sobre você jogar na loteria e acertar 2 vezes seguidas, né? É aquela história, um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes, e às vezes cai.
o João Gabriel, ele é uma criança especial, né? E o Luiz Antônio, no começo eu não tinha entendido assim, né? Por que um veio e depois o outro veio? Mas hoje eu entendo que ele foi sim enviado por Deus. Ele é uma criança que parece que é o irmão mais velho do outro, né? Ele me ajuda muito com o irmão mais velho, ajuda a cuidar. Então eu dou testemunho para que as pessoas também recebam esta graça como eu recebi. Na hora da dificuldade, pede para o Monsenhor Domingos Nakamura interceder junto a Deus. Porque às vezes, você conversando, você consegue a graça para que Deus te conceda. Mas se houver um santo intercessor, melhor ainda, o que ele fez, né, é exemplo. Exemplo que o leva à santidade, que ele doou a vida dele, como Jesus doou a vida dele por nós. O Monsenhor Nakamura, ele não só pregava, ele vivia aquilo que pregava. Então, quando se fala assim de aura de santidade, a gente pode traduzir isso por uma outra coisa, testemunho. Quando alguém dá testemunho daquilo que prega, daquilo que vive, as pessoas veem uma pessoa não como alguém que fantasia, mas que está vivendo uma realidade diferente dela. E as pessoas começam a olhar diferente. O primeiro bispo aqui de Botucatu, Dom Lúcio Antunes de Souza, ao tomar conhecimento da presença não só de muitos japoneses no território da Diocese de Botucatu, mas sobretudo de famílias já católicas. Vieram do Japão já batizadas, católicos, praticantes. Então ele tomou a iniciativa de escrever para Nagasaki, para o bispo de lá, e pedir um padre para atender espiritualmente, não deixar esse povo na mão, né? Ainda mais com as dificuldades inerentes, quer dizer, comunicação, língua, né? Cultura e adaptação nas novas terras, pois é. Padre Nakamura, Domingos Nakamura, veio exatamente para evangelizar o povo japoneses, especialmente, não só japoneses, porque tinha brasileiro, tinha espanhol, tinha holandês também aqui, todos eles foram ajudados também na evangelização, na celebração. Ele desembarcou em Santos dia 23 de agosto de 1923. E aí ele foi porque a Nunciatura, naquele tempo só tinha no Rio de Janeiro. E foi para lá pedir, apresentar para a Nunciatura para receber carta de anuência do Núncio Apostólico como missionário japoneses para toda a colônia japonesa do oeste paulista, de São Paulo, Botucatu para cá, onde os japoneses existem. Ele chegou aqui em Botucatu já com essas credenciais. Eu fico imaginando, eu me coloco no lugar, por exemplo, daquele bispo, né? Daquele primeiro bispo, Dom Lúcio Antunes. A alegria dele deve ter levantado. Ele estava ruim de saúde, ele deve ter ficado bom, deve ter melhorado, pelo menos temporariamente, parece que foi o que aconteceu. Em agosto, se apresenta o Domingos Nakamura. Se eu não vou errado, ele ficou cerca de um mês aqui na cidade. E depois, logo em seguida, ele já deve ter pego a estrada de ferro, que já tinha aqui, já passava aqui, né? E deve ter seguido rumo a oeste aí, né?
Conforme registro de dezembro de 1923, a primeira colônia visitada pelo padre Nakamura foi Gonzaga, na cidade de Promissão. Neste local, em 1935, o Monsenhor colaborou para a construção de uma grande igreja, a Cristo Rei dos 26 Mártires. Falando sobre a personalidade do Monsenhor Nakamura, primeiro, a gente tem que ressaltar que ele era uma pessoa muito culta, né? Além do japonês que ele sabia falar muito bem o francês, porque ele estudou numa escola lá no Japão de padres franceses. E veio para o Brasil e era uma pessoa, acima de tudo, magnânima. O que quer dizer magnânima? Acessível a todas as pessoas, dedicada às pessoas, né? Todas as pessoas tinham um valor enorme, porque ele não enxergava a pessoa, mas enxergava a alma da pessoa. O Monsenhor Nakamura sempre demonstrou isso, a humildade, uma extrema simplicidade, uma maneira de falar, uma maneira de ver, uma maneira de acolher. E a pobreza é a mesma coisa. Ele aqui também viveu pobremente, vivendo assim no meio do mato. Você já imaginou? Pessoa que acostumado a viver no Japão, já bem desenvolvido, está certo que naquele tempo, mas comparando com o nosso aqui, não nem uma comparação, né? Essa idade dele, de 58 até a morte dele, mostra que ele foi realmente robusto, né, forte e de uma andança sem par, né? Ele era ímpar em andar por todos esses lugares, né, rezando missa. Onde houvesse um japonês vindo do Japão, de Nagasaki, né, ele sabia que estava aí, no meio do mato, ele ia procurar. Ele chegou aqui ao Brasil e percorreu toda essa região do estado de São Paulo, sul de Minas, Mato Grosso, Paraná, onde tivesse um descendente japonês, imigrante, ele ia visitá-lo e também levar os sacramentos necessários para a continuidade da fé cristã. E assim foi a vida do Monsenhor até o final. E não só ele beneficiou os japoneses, mas também as pessoas daqui do Brasil, de outras nações, que também habitavam essa região onde Monsenhor fez o seu trabalho magnífico de evangelização. A minha família, meus avós vieram do Japão, da província de Fukushima, em 1918 e aportou em Porto de Santos. De lá ele foi para a município de São Manuel, ficou mais ou menos uns 3, 4 anos e depois eles vieram para Santo Anastácio, onde eles fixaram em Santo Anastácio por um bom tempo, até 1947. Quando eles vieram para Santo Anastácio, eles ficaram um bom tempo no bairro Vai Bem. E lá eles fizeram a escolinha japonesa,
aí depois a Escolinha Brasileira, e depois com a vinda do Monsenhor Nakamura, que ele catequizou as famílias que estavam no bairro, e aí construíram uma capela, uma igreja católica. E lá eles foram batizados. Então eles vieram do Japão, todos eles, a maioria eram budistas. E aí, como aqui no Brasil, desde aquela época, já ele ouvia falar a predominância da religião católica. E quando veio o Monsenhor Nakamura, então isso reforçou mais a devoção para a Igreja Católica. E por isso a minha família toda foram batizados na Igreja Católica. A igreja fala que a gente converte mais pessoas por atração, né? E certamente Monsenhor Nakamura atraiu muitas pessoas para perto dele. E é isso que causa conversão. É o testemunho de alguém, a abertura, o modo de responder às perguntas fundamentais da vida. Ele foi preparado, né? Ele estudou, ele sabia o que estava fazendo. Então, ele, ao mesmo tempo que se aproxima das pessoas, as pessoas querem conhecê-lo e se aproximam dele. Um homem sábio, ele sempre observa a realidade, se insere nela como sal da terra e luz do mundo, né? Como uma presença que atrai os olhares. E é assim que se evangeliza. Da Oeste Paulista, eu acho que houve uma contribuição muito grande na integração da sociedade nipo-brasileira, que é Nikkei, entre não Nikkeis. Isso contribuiu muito à atuação dele. E eu vi isso em Álvares Machado. Álvares Machado tem bastante católicos Nikkeis. Isso foi muito demonstra a importância da atuação do Monsenhor Padre Nakamura. E lá no cemitério, que nós hoje falamos em cemitério japonês, que era exclusivamente japonês, só tem um brasileiro sepultado. Lá dentro existe uma capela onde se realiza o culto religioso budismo todo ano no Shokonsai. Percebi que dentro da capela, ao lado do altar, tem a imagem da Nossa Senhora Aparecida e Jesus Cristo. E cruz também, que na religião budismo não usa cruz, né? Isso demonstra a boa integração entre religião budismo e a religião cristã. Não houve nenhum conflito entre religiões. A igreja preza tanto por isso, incentiva tanto o diálogo entre as religiões, entre os povos, entre aqueles que professam a mesma fé, mas com certa divergência entre os cristãos, por exemplo. Então, um trabalho de ecumenismo, de diálogo fantástico. Jesus Cristo é pacificador. Ele sempre foi uma pessoa muito carismática, né? Porque ele visitava todas as famílias, visitava as comunidades naquela época. É como eu falava, que antigamente eram as escolas japonesas, que a família, os imigrantes japoneses se reuniam nos finais de semana, no momento de confraternização. Aí, nesse momento, o padre Monsenhor Nakamura vinha para dar as doutrinas católicas, tudo, e orientar e fazer o seu trabalho missionário na nossa comunidade. Durante o dia ele sabia que os trabalhadores, os japoneses trabalhavam, então ele fazia reuniões à noite, fazia palestras. Assim ele conquistou a simpatia pelos agricultores imigrantes que eram budistas, se converteram para o catolicismo. É um trabalho maravilhoso que ele fez. O sistema dele, o sistema de catequese dele era chegar numa sexta-feira, acolher as pessoas, reunir pessoas. No sábado
dava catequese, orientava sobre o batismo, sobre crisma, sobre matrimônio, sobre confissão e dava aquela palestra e à noite também continuava e no domingo ele rezava a missa, reunia em grupo, porque talvez tivesse 10, 15 famílias em cada lugar desse, ou 20 famílias. Ele reunia a família, os casais, e lá celebrava a missa, depois almoçava junto com o povo, e ele pousava no outro dia, pegava o trem ou a cavalo, e assim ele ia para outra parte. Então, assim foi o início da evangelização. Sofreu muito, que não tinha estrada, não tinha comida, não tinha transporte, tudo precaríssimo. Um padre, ele tem que ter um povo, né? E ele, quando veio para o Brasil, criava vínculo com as pessoas, formava comunidades para rezar, tinha o mês certinho que ele ia passar em determinada localização e lá estavam as pessoas esperando ele. Ele carregava 2 malas, uma, os seus pertences, as roupas e aquilo que era necessário para ele, e a outra, os utensílios de missa, né? A cruz, os livros, a veste, as velas, a hóstia, o vinho, né? 2 malas. Realmente ele não tinha nada, mas carregava 30 quilos com sacola, né? Carregando para com batina, com pleno verão no Brasil. Mas olha, ele viveu com sua atitude, testemunhando como que é seguimento a Jesus Cristo. E o padre Nakamura, com certeza, dia e noite ficava com a batina. Lógico, ele tirava para dormir, né? Sim. Mas no cotidiano, no dia a dia, ele usava a batina. A batina dele é uma batina preta. Até o Vaticano II, todo padre deveria, o traje normal de um padre era a batina preta. Por determinado dia, momento lá, ele chamaram para almoçar. Ele falou, cadê o padre? Sumiu, o padre desapareceu, procurando. O padre estava lá embaixo numa biboca dentro do rio, dentro de um córrego lá, só com o pescoço para cima assim, sentado dentro d'água. Aí o japonês falou, mas o que o senhor está fazendo dentro do rio uma hora dessa? Num frio desse, ainda cedo da parte da manhã. Aí falou, estou esperando secar a minha batina. Ele só tinha uma batina, não tinha outra roupa para troca. Então, onde ele achava um rio de água limpa, que ele pudesse lavar a roupa dele, ele entrava na água, no rio, tirava a roupa, lavava e colocava para secar, né? E enquanto secava a roupa, ele ficava dentro da água, porque não tinha como, né? Então, é uma extrema pobreza a vida dele. É uma vida despojada de tudo o que é supérfluo ou mais que não fosse tanta necessidade dele. Então assim foi a caminhada dele por esse mundo afora. Acredito que o padre Monsenhor Nakamura, em que viveu aquela época, ainda era uma grande dificuldade de língua, dificuldade de transporte, grande dificuldade também de comida, a culinária que é diferente. Mentalidade também era diferente. Então, o padre Nakamura, esta diferença, acho que sentiu muito. Mas ele sabia que esta religião católica tinha um ponto comum, que esta tinha grande força para
intercalar esta vivência migrantes japoneses, que aqui outros países que vieram também trabalhando juntos. Eu também recebi, você vai no Brasil. Não sabia o que é Brasil, onde que está, nem sabia, só sabia que é grande. Mas Padre Monsenhor Nakamura sabia que quem está aqui, como que está sofrendo, né? Então, Monsenhor Nakamura, para mim, começou assim fazendo o mesmo trabalho aqui. Para nós, fica um grande exemplo, era sua dedicação. Eu nem andei como que ele andou. Eu tenho carro, ele não tinha, mas andou mais do que eu. Acho que sofreu muito, né? Sofreu muito. Eu acho que comparando isso que eu estou fazendo, bem, vida boa, né? Não sei aonde ele ia. Estava a pé, anoiteceu no meio do caminho, ele andava com duas malas. Uma mala com material para a celebração da Eucaristia, uma malinha pequena, sei lá, 10 quilos, 8 quilos. E outra mala que carregava sua batina, sua roupinha, simples, algumas coisas. E ele anoiteceu no meio do caminho, e não tinha lugar nenhum para pousar, parar, no caso, não via nada. Ele dormiu lá, deixou a mala por travesseiro e quando acorda de manhã diz que foi uma grande surpresa. Uma grande serpente enrolada na sua mala. E aí ele até assim brincando, né? Eles serviram para me guardar, me proteger, enrolando, guardando a minha mala, que não tem nada, né? Então, geralmente cobra é um animal que é detestado por todos, né? Mas do fato que aconteceu, o Monsenhor pensou positivamente no fato acontecido, de que ele, graças a essa cobra que ficou sobre a mala, as coisas dele, que não eram muitas, mas essenciais para o trabalho e para a vida dele, foram guardadas, preservadas até a hora que ele acordou e que continuou a sua caminhada. Então, na vida é assim, né? Temos que tirar bom proveito ou boa dedução, mesmo que os fatos sejam trágicos ou ruins. É essa a nossa vida aqui neste mundo. Estrela da manhã antes de sair do sol. Sol é Jesus Cristo. Estrela da manhã, aquele que prepara a vinda do sol. Por isso é momento estrela da manhã, também não é momento que se sobressaia, mas preparando para a vinda de Jesus, preparar o canto, preparar o espírito, preparar o ambiente para acolher Jesus. Círculo 14, estrela da manhã. Estrela da manhã é Nossa Senhora, padroeira do Japão. O Círculo Católico, quem fundou foi o Dr. Pietro Nishi, né? Então, ele é uma comunidade independente. E é uma comunidade, assim, para ajudar os japoneses, né, a seguirem a fé. E eu não era congregado, Mariano. E o Pedro era. E o Pedro, por a gente estudar no IE, Fernando Costa, eu fazia o clássico e ele fazia o científico. Ele conversava, cumprimentava, tal, né? E um dia ele ficava atrás de mim. Eu ia para a igreja e ele ficava perto de mim. Tal. Um dia eu perguntei, Pedro, o que você está querendo? Ele disse, não, eu estou fazendo
um trabalho para unir todos os jovens japoneses na Igreja Católica. Então, eu estou fazendo um estatuto disso aí. E esse estatuto eu não sei corrigir. Aí ele me deu para eu corrigir, corrigi, né? E aí ele, mais 2 colegas dele, fundaram o Círculo Católico Estrela da Manhã. Estava fazendo praticamente à vontade o desiderato do Monsenhor Nakamura. Por isso que nós achamos que foi a mão do Monsenhor, um milagre do Monsenhor, e essa expansão tão rápida que houve do Círculo Católico Estrela da Manhã. Então, seria assim como se fosse uma continuação do trabalho dele. Sem perceber, eu acho que foi. E ainda hoje, né? Caminha na fé, sempre na esperança de dias melhores, sempre assim, na comunidade, pensando muito nos jovens, sempre nos jovens. Porque os jovens que são os alicerces. Se vocês conhecessem a ilha onde ele nasceu, né? Que nasce lá uma média de 50 furacões, tornados por ano, né? Por isso que ele era forte. Originaire de l'arrondissement de Nagasaki, à terre des martyrs, le prêtre Nakamura a eu le bonheur de naître d'anciens chrétiens, descendants des martyrs de 1587. Il naquit en 1865, l'année dite de la découverte des chrétiens. Monsenhor foi um homem de Deus que doou toda a sua vida à causa de Cristo, do seu Evangelho. Monsenhor Nakamura nasceu em 1865. Ele nasceu num lugarejo lá do sul do Japão, numa ilha, na ilha de Goto. Aí, onde que chegaram, era muito assim de pobre, não tinha nada, precisa iniciar tudo da zero. Porque naquela ilha de cristãos, geralmente era muito pobre. Bom, ele pertencia a uma família dos mártires, porque em Nagasaki surgiu centenas, milhares de mártires por causa da perseguição do governo imperial no início da evangelização. Mas a perseguição começou com a diferença de crença de catolicismo, como Cristo, como Deus, maior que rei que governava seu povo. Outro lado, de quem converte, tinha uma unidade, forte reunião. Começou a temer essa força da unidade, da união que entre catolicismo e rei feudais. É lógico que o pessoal começaram a trabalhar, seguir a religião escondido. Então foi assim mais ou menos no início da vida do Monsenhor Domingos Nakamura. Em 1873, depois de 2 séculos de perseguição e milhares de cristãos martirizados pela fé, a proibição do cristianismo no Japão foi abolida. Desses mártires, 26 foram reconhecidos como santos pela Igreja Católica. Aos 3 anos de idade, perdeu o pai no alto mar, que o pai dele era pescador, e foi colhido no alto mar pela tempestade. E alguns anos depois, a mãe dele também faleceu e praticamente ele ficou órfão do pai e da mãe. E ele foi morar com um tio. Esse tio depois
né? Perguntou para ele o que ele queria fazer. Ele falou assim, não quero ir para o seminário. E aí ele foi para Nagasaki fazer o seminário. Ele entrou no seminário aos 15 anos. Ele fez toda uma formação no seminário, onde ficou aproximadamente como estudante seminarista durante 17 anos. Ele se tornou padre aos 32 anos. Então ele fez todo esse tempo em Nagasaki e a vida dele não é muito conhecida, porque com a guerra, a devastação que houve na Segunda Guerra acabou com todas aquelas ilhas, Nagasaki, demoliu tudo. Então restam poucos trabalhos, né, poucos escritos dessa época. Depois, em seguida à sua formatura, ser ordenado neo-sacerdote, foi designado pelo bispo de Nagasaki, na época já existia, e foi para um lugar chamado Amami Oshima, quer dizer, uma ilha pequena, e lá ele permaneceu aos 26 anos pastoreando o povo japonês, evangelizando aquele povo. E até 58 anos ele permaneceu lá. Nesse período aconteceu a migração, né, de japoneses ao Brasil. Na diocese a qual ele pertencia, o bispo interrogou os padres sobre quem poderia acompanhar os japoneses para o Brasil, né? Porque era uma leva enorme de japoneses que vinham para cá. Primeira leva, primeira chama, convite, não apareceu ninguém. Depois houve reiteração de novos pedidos, novamente, aí apareceu um velhinho, lá no fundo. Apareceu o Monsenhor Domingos Nakamura. Ele falou, olha, eu já sou velho, já estou com quase 60 anos, tinha 58. Se eu servir, estou à disposição para ir para o Brasil. E eu, naquela época, quando tomei conhecimento da história, e ainda hoje, eu me coloco no lugar dele. Eu não sei se eu me levantaria, não. Com 50 anos, 26 anos de padre, encarar uma missão do outro lado do mundo, tudo diferente. E eu me colocando no lugar dele, por aí que você começa a perceber sinal de santidade. Imediatamente já foi acolhido o pedido dele e o bispo falou, então vamos preparar o seu documento. Já começaram a preparar o documento, já mesmo em final de 22, no começo de 23. O apóstolo sempre, antes de ser apóstolo, ele é discípulo. E o discípulo acredita no mestre. Então o Monsenhor Nakamura, acreditando no mestre Jesus, teve a ousadia, a coragem de dizer sim a um pedido e vir ensinar as verdades da fé e santificar o seu povo, o pequeno povo japonês que chegou aqui no Brasil. Então quer dizer o quê? Quer dizer que em 1908, a diocese de Botucatu era quase só mato ou mata. Era uma região a ser ainda, estava sendo aberta ainda. E essa região toda, Botucatu, ia da divisa com Itanhaém para baixo, ou seja, do Atlântico ao Paranazão. Do Tietê ao Paraná, a divisa com o Paraná, o Paranapanema. Tudo isso era Botucatu. Bom, o fato é que o Monsenhor Domingos Nakamura chega apenas em 23. Olha, 24 já é criada Sorocaba, 26 é criada a Diocese de Cafelândia, que depois a série é transferida para Lins. 28 é criada a Diocese de Assis, e aí, a partir de 28, a região toda lá, que hoje é Prudente e Assis, então era Assis. Ou seja, Álvares Machado deixou de ser de Botucatu em 1900
28. E com o padre Nakamura, né, ele saiu de Botucatu porque ele ficava em Botucatu, onde não existia praticamente dentro de Botucatu japoneses. Eram mais na antiga Mogiana, na Paulista. E então ele pediu para ir para Cafelândia, porque lá tinha um núcleo muito grande, que era Bilac, né? hoje Bilac, outras cidadezinhas pequenas, onde existiam muitos japoneses que cuidavam praticamente do café. Então ele ia para lá. Quando o Monsenhor Nakamura estava lá em Cafelândia, chegou um morador daqui de Prudente e disse para ele: o senhor podia ir para o núcleo nosso, né, que nós estamos começando, tem um núcleo de japoneses, fica Brejão, começo de 28. Ele veio aqui para o Alves Machado, para o Brejão, então foi as andanças fixas dele, porque independente disso, ele viajou muito para o norte do Paraná, viajou também para o sul de Minas, viajou muitas vezes para São Paulo. Em São Paulo havia muitos japoneses, né? Sobre o sítio, aqui tinha um japonês que veio do Japão, morava ali, chamava Hoshino. Ele morou aqui. Hoshino Kenichiro. Ele comprou aqui 3.000 alqueires. E a partir daí ele passou a chamar a colônia, os japoneses do Japão, dizendo para os japoneses lá do Japão, fazendo propaganda, para que é para ir para o Brasil, que o Brasil é um lugar que colhe o dinheiro no rasteiro, dinheiro verde. Então o nome do meu pai é Tetsunosuke Takaki, certo? Que é registro de nascimento dele, né? Na verdade ele foi registrado no Japão, mas na verdade ele nasceu em Taiwan. Porque acontece assim, que o namorado da minha avó era soldado do exército, certo? Então teve esse negócio de guerra, antes da guerra, tudo, então ele foi convocado na guerra, né, tudo. Aí então ele falou para minha avó, falou: aí, eu vou para a guerra, né? E se no caso eu não voltar, né? Então a gente não dá para registrar o filho com o nome do avô, né? Aí ele acabou não voltando. Aí então eles voltaram para o Japão, onde ele morava lá em Fukuoka, certo? Aí nesse meio aí, então meu pai já estava com acho que 4, 5 anos, acho que era mais, que a minha avó falava que não tinha condição de tratar ele lá no Japão, sabe? Que ela era sozinha, né? O que a gente sabe da história dele assim é que ele veio do Japão com a tia dele. Aí ele ficou morando aqui perto de Alves Machado. O pessoal do Japão, que estava passando fome lá praticamente, na época da guerra, Primeira Guerra Mundial em 17, aquelas coisas, estabeleceu essa colônia toda aqui. O Sotaruide, na guerra de 1916, 14, 15, 16, 17, foi servir na guerra, lá no Japão. E ele foi convocado como soldado. Aí o que aconteceu? Ganhava dinheiro, ele já estava com a intenção de vir para o Brasil e comprar terra. E o que ele fez? O Ilha adquiriu 50 alqueires, era tudo terreno dele aqui. E ele distribuiu, assim, tinha muitos
meeiros, vamos dizer, empregado, não bem empregado, meeiros. Então foi assim que ele fez com que este bairro progredisse. Padre Nakamura, quando vinha aqui, em Álvares Machado, aí ele fixou lá, morava lá com o Ide. Lá ele construiu um quartinho para o padre e acolhia o padre lá, porque lá ele comia, bebia e ele morava praticamente lá e lá fazia espiritualidade e rezava a missa lá na meio de semana, todo dia lá. Eu lembro, eu tinha acho que 8, 9 anos no sítio. Na época de frio, então a gente fazia uma fogueira de tarde, né, para jantar. Então a gente pegava o prato lá e ficava na beira da fogueira, então ele ficava contando essas coisas. A tia dele foi muito assim, bravo com ele, assim, sabe, assim, para ele comer um prato de comida ele precisa de rachar lenha. Aí então ele com esse negócio aí foi indo, então ele conheceu, ele frequentar a igreja, tudo, e conheceu o padre Nakamura, né, certo? Aí o padre Nakamura que convidou ele, né, queria ajudar ele tudo lá, né, tudo, sabe? Então aí ele ficou sendo o cozinheiro do padre, limpava a casa, tudo, lavava a roupa, né, fazia essas coisas tudo, né, certo? Lá com o padre, né. Depois que ele começou a ficar lá com o padre Nakamura, aí ele se aliviou bastante, certo? Ele se sentiu, assim, uma pessoa mais gente, né, sabe assim, certo? Então, ele confiou muito no padre Nakamura, né? Então, o que ele tinha, sabe, que o padre deu para ele tudo lá, tudo, né, certo? Então, quer dizer, mudou, a vida dele mudou. Porque naquela época ele
Ele considerou o pai, inclusive ele falou, quando a gente estava no sítio, tudo, ele falou assim, como eu não tive pai, que eu não conheci meu pai, sabe? Então meu pai é o padre Nakamura. Aí na época que o padre morreu, ele sentiu muito, certo? Ele sentiu muito, chorou muito. Inclusive até eu sinto, eu sinto assim como que fosse meu pai. Eu estivesse no lugar dele. Isso daí eu estou falando. Certo? Daí meu pai. Meu pai que está falando isso daí, sabe? Então, me desculpe. Certo? E com as crianças, né, ele era todo festivo, todo alegre, todo paternal. Viajava, ele achava que tinha que trazer balas, que ele tinha que trazer medalhinha para as crianças. E as crianças garravam nele, né, como se fossem filhos, né, e ele dava aquela assistência, né, que realmente o Cristo disse, né, deixai vir minhas crianças, né, ele também a mesma coisa. A minha mãe era Maria Chaves Sanches. Ela sempre falava que o Monsenhor Nakamura, ele dava bala para as crianças, agradava as crianças. Então, quando ele passava assim, todas as crianças iam correndo atrás dele para ganhar bala. E, obviamente, ele estava muito ligado às escolas e à educação, né? E ele ajudou muito a questão da educação e as escolas. E certamente era um padrinho da educação aqui. Na época, já ele vivia como se fosse como diríamos, direitos humanos, concreto como cristão, missionário e sacerdócio, né? E fiquei muito valioso. E, portanto, quando estava em Oshima também, ele era como diretor de educação do município. E também, quando chegou no Brasil, Álvaro Machado, toda aquela região, Salto Coutinho ou outros lugares, Bastos, também ele era também um grande educador e ajudava professores dos professores. Professor, aquele que ensina para o ensinamento, né? E, portanto, sempre ele era grande educador dos corações dos educadores. Sempre devotado à educação, em 1927, o padre Nakamura foi convidado para ser patrono de uma escola católica destinada a receber jovens japoneses. Quem o convidou foi o idealizador do colégio, o padre Guido del Toro. Na ocasião, Nakamura enviou esta carta para o missionário francês no Japão, M.J. Renaud, demonstrando sua grande alegria. Santos, 22 de junho de 1927. Desta vez, tem uma notícia muito boa e encorajadora para você. É a fundação, em São Paulo, de uma escola apostólica japonesa. Apesar de minha indignidade, fui nomeado superior honorário. Padre del Toro, jesuíta, e Miguel de Cruci, beneditino, conselheiros. E o senhor Aoki Shinto, japonês, é o líder responsável. Ela se chamará Escola São Francisco Xavier. Lá serão treinados jovens japoneses. A formação espiritual dos alunos será confiada a um padre jesuíta, mas a escola permanece independente, quer dizer, não está sob nenhum bispado, nenhuma ordem religiosa, mas apenas a propaganda de Roma. Ele realmente semeou essa semente de coparticipação, integração, fé e vida, integração, fé e cultura. Aí, justamente, aquela pequena capela de Goiásala tornou-se fonte desta nova irradiação da fé católica através de pequenas comunidades missionárias japonesas. A Associação São José foi uma associação religiosa
sem fins lucrativos. O padre Nakamura idealizou isso. E essa associação estava para incentivar, crescer cada vez mais a fé, né? Então, eles resolveram fundar criar uma capela aqui com a ajuda dessa associação e também, com certeza, muitos budistas também ajudaram com suas doações, donativos, pequenas, simples, mas todos ajudaram para essa finalidade. Nesse sentido, aquela Guaiçara realmente é como se fosse Bíblia. Semente, aquela pequena de mostarda, tão pequena que era, mas quando realmente crescer, abrigar com outras árvores, outros pássaros que se podem abrigar naquela árvore. Também pequena semente foi colocada, semeada, mas hoje está proliferando e também desabrochou bastante. Fixou mesmo definitivamente com a igreja pronta foi em 29, viu? E como o japonês tinha uma devoção especialíssima pela Nossa Senhora, de Nossa Senhora da Assunção, escolheu exatamente no dia 15 de agosto. Assim que foi inaugurada a igreja, ele fixou a morada aqui. Porque onde que ele morava junto com o padre Nakamura era no fundo da igreja ali, que é as casas dele onde que ele morava, né? Certo? Quer dizer, não tinha uma benfeitoria assim, sabe? Então era 2 camas, onde o padre morava, dormia, ele também dormia na outra cama. Então ali, ele fazia de tudo, certo? Para agradar mesmo o padre, né? Desde de fazer comida, lavar roupa, sabe? Limpar a casa, depois no domingo ajudar na missa. Ele era um homem simples e usava até um trilho de trem como sino para chamar as pessoas para as orações, para a Santa Missa. Ele, quando tinha missa, ele pegava o martelo e batia. Pam, 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 pam. O pessoal já sabia, vai ter missa hoje, ou vai ter oração.
As histórias que contam sobre ele é de alguém abnegado, é alguém que não ficava preso a um simples lugar, mas andava como peregrino por todas as colônias, todos os lugares onde havia japoneses ou não japoneses. Meu pai pegava ele, né, lá na estação ferroviária e levava, mas o padre, ele sempre vinha assim, não com muita bagagem, né? Então, quando ele ia lá para o sítio levar o padre, às vezes o cavalo tinha muita pedra no caminho e o cavalo pisava na pedra e parecia que ia cair. E ele fazia ui! E o Batista ficava rindo de ver o jeito dele. Até um dia ele tinha ido levar ele para rezar a missa, na hora de ir embora, o padre foi subir no cavalo e caiu. Aí correram para ajudar a levantar o padre e pôr no cavalo de novo. Aconteceu isso também com ele, coitado. Eu acredito que vinha padre, mas não todos os domingos. Não tinha um padre que vivia, né? Que assim, mas então por isso que de vez em quando meu pai ia lá na Guaiçara pegar o padre Nakamura para trazer celebrar missa aqui, né? Porque naquele tempo eu acredito que vinha um padre de vez em quando, né? Para celebrar. Então ele disse que muitas vezes ele tinha que ir lá buscar o padre Nakamura para celebrar aqui na igrejinha em Machado, né? Meu pai conheceu e amava muito o padre Nakamura. Ele acho que não passava um dia sem falar no nome do padre Nakamura. Considerava muito e achava mesmo que ele era um santo, né? Meu irmão foi assim muitos e muitos anos depois, né? Que meu irmão nasceu com um problema, né? Ele tinha um retardo, né? E meu pai rezava muito por esse filho. Ainda só tinha Santa Casa em Prudente. E o Batista tinha o Carlinho, que é o filho caçulo. Ele estava muito doente e Batista ele estava internado no hospital lá de Santa Casa. Ele falou assim que ficou ruim, já ia morrer e tal. Encefalite. Tinha uma febre que punha gelo no balde com água gelada, punha o lençol, tirava o lençol, embrulhava naquele gelo para poder abaixar a febre que ele tinha. Ele estava no hospital, aí ele falou para mim, você fica um pouco aí que eu já venho já. E ele então, saindo do hospital, ele foi até uma igreja em Prudente, lá na Cidade Aparecida, que acho que o hospital era ali pertinho, né? E pediu muito, muito pela saúde dele, né? O meu pedido foi feito de coração para Padre Nakamura, São José e Nossa Senhora Aparecida, né? E depois de eu fazer as minhas orações, que eu levantei a cabeça para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu avistei que um foco de luz saiu da cabeça de Nossa Senhora Aparecida e subiu para o céu, né? Chegando na Santa Casa, o menino já estava fora de perigo, já tinha saído do estado de coma, compreende? E no dia seguinte o médico falou, só podia ser mesmo um milagre.
Batista Lustre conheceu e começou a dar caronas a cavalo para o padre Nakamura em 1938. Neste mesmo ano, o padre foi condecorado com a medalha de Pontifícia Ordem Equestre de São Gregório Magno. A cerimônia de condecoração aconteceu no Palácio Episcopal de São Paulo. O embaixador almirante Shinjiro Yamamoto foi encarregado de trazer de Vaticano pelos grandes e relevantes serviços prestados à igreja, deixando tudo a sua origem lá no Japão, família, comunidade, a igreja já formada, e vim para o Brasil, para um país longínquo que nunca havia vindo. Então, por causa disso, o Papa Pio XI, concedeu esta medalha de honra ao mérito, grande valor, grande comendador, né? O almirante Yamamoto, ele, terminando com sua carreira, o Papa mandou, oficializou, você pode visitar todos os países católicos como se fosse um diplomata, né? E como japonês, conhecendo para o mundo católico. Neste período, realmente o Papa entrega esta medalha oficial para Monsenhor Nakamura, que era um homem muito importante, muito valioso, muito missionário, e merece para receber uma honra do Papa para incentivar a sua missão e também sua entrega para o reino de Deus, né? Chegava um trem naquele tempo, 8 horas, 9 horas aqui, não sei se era Ouro Verde, qualquer coisa assim, trazendo o almirante Shinjiro Yamamoto a medalha para o Monsenhor Domingo Nakamura para vir aqui em Guaiçara. Tinha 2 pés de coqueiro, aqui em frente ao coqueiro, colocaram esse banco aí, o Monsenhor Nakamura, o Yamamoto, o Isotaro Ide, mais algumas pessoas da colônia, tiraram toda a fotografia aqui em frente, recebendo medalha, ele passando a medalha. Em 1937, ele já estava com o físico fraco e ele ficava doente. E a turma queria que ele consultasse médico, né? Não, médico é Deus, não sei mais o quê. Quando chegou em 1938, né? 39 até 1940, a dificuldade dele de andar era muito grande. Ele estava celebrando uma missa aqui, naquele altar ali, e quando ele, de repente, acho que estava no Pai Nosso, quase no final da missa, antes da comunhão, sentiu um mal súbito, caiu lá, deitado, caiu lá, o Isotaro socorreu e ficou esperando para melhorar um pouco, para levar. E a partir desta data, ele nunca recuperou mais. Isotaro, quando foi socorrer, ele viu no padre a imagem de Jesus Cristo. Foi um processo difícil, porque ele ficou meio entrevado, né? Aí as mulheres que iam, né, dar assistência para ele, lavar o corpo dele, né? E enxugar a testa que ele marejava de ar. E dar uma assistência assim, de limpeza, de higiene com ele, porque ele não tinha mais condição de fazê-lo. Dr. Oscar, além de ser prefeito, era médico e foi médico do Monsenhor Domingo Nakamura. Na verdade, o pessoal aqui falava, vamos leva lá para o Botucatu, vamos levar para o Botucatu, que tem médico lá mais especializado e tal. Aí o Monsenhor, a resposta dele foi bem contundente e humilde. Não precisa não, o Dr. Oscar é suficiente, não precisa mais nenhum médico, estou satisfeito com a assistência do Dr. Oscar, do médico Dr. Oscar. Então foi isso que ele proclamou na época, antes dele morrer. A sua morte aconteceu em 1940, 14 de março de 1940.
consta no atestado de óbito, lavrado no cartório de registros e notas de Álvares Machado, a causa da morte: uremia, arterioesclerose generalizada e nefrite crônica, conforme atestado do Dr. Oscar Figueiredo Silva. Então, o padre Nakamura, quando faleceu, tudo precário mesmo naquele tempo. Foi velado aqui, foi colocado em cima do altar. Você não imagina a situação do povo que ficou órfão, né? O pessoal da comunidade da Guaiçara daqui, de demais pessoas que tiveram graça de poder vir lá, ficaram muito tristes, com sentimento mesmo de tristeza, mas sabendo uma coisa, que ele estava no céu. As pessoas que conviveram com ele e que recordam esse acontecimento falam que a sua morte atraiu multidões. Muita gente queria se despedir dele. A minha mãe contava que sobre o velório do Nakamura, sempre falava que no dia do velório a escola dispensou os alunos para poder ir no enterro. E ela foi no enterro e minha mãe sempre tinha muito carinho grande quando falava dele, viu? Monsenhor Nakamura, ele viveu até os 75 anos e dispensar os alunos para uma despedida como essa mostra respeito, admiração a esse grande homem que passou por aqui, fazendo bem. Veio uma carreta da funerária, puxado por um trator, e levou para a cidade. E lá na paróquia da cidade, foi velado lá, assim, fora da igreja, porque a igrejinha era pequena, mais do que bem pequenininha, casa de tábua ainda, lá na paróquia de Machado. Teve o Monsenhor Sarrião, representou o bispo e ele venceu o corpo dele. E foi lá que foi feito exéquias do padre e rezado junto com todo o povo. E o local do seu sepultamento poderia ser em dois locais. O cemitério japonês, que é o único cemitério japonês da América Latina, localizado aqui em Álvares Machado, ou o cemitério municipal. E aí começou um momento difícil, né, entre os japoneses e os brasileiros, principalmente o prefeito de Álvares Machado, onde nós vamos enterrar o Monsenhor. Aí começou uma disputa dos japoneses. Não, tem que ser no cemitério dos japoneses. E eles queriam enterrá-lo lá. E o prefeito, não. O Monsenhor é padre de brasileiro e padre de japonês. Então nós temos que enterrá-lo aqui. Aí o prefeito ofereceu um túmulo para o Monsenhor. Aí os japoneses concordaram e ele foi enterrado em Álvares Machado. Produziu grande consternação nessa cidade a notícia pertinente ao falecimento do virtuoso missionário Monsenhor Domingos Nakamura, cujo desenlace ocorreu às 16 horas do dia 14. Lá perto da estrada de Bernardes, a sua igrejinha, modesta e silenciosa, cercada de flores, na simplicidade pitoresca do meio, entre as ondulações dos cafezais, evoca pesarosa a figura do bondoso reverendo. Tudo transparece tristeza. Os japoneses aqui ficaram no estado, não abandonado, né? Mas estado sem padre, porque o padre Nakamura tinha acabado de falecer. Ficaram muito desapontados, assim, meio triste, mas na esperança de que alguém pudesse vir. Bom, aí apareceu um frei Virgílio Nagrio, que trabalhou no Japão como missionário. Ele sabia bastante japonês, mas ele substituiu, porque ele falava japonês e os japoneses
no nosso bairro não ficaram sem assistência, graças a Deus. Ele fez um papel muito importante para não deixar no estado de tristeza, no estado só, os japoneses aqui. Vai continuar a missão do Padre Nakamura. A capela aqui foi, a primeira construção foi madeira bem rústica, foi feito, mas foi feito com muito capricho, né? Do jeito mais ou menos o modelo é esse aí, só que estava fora do chão, estava em cima do toco para não ficar no chão, para não apodrecer, mas o toco apodreceu, foi caindo. Aí depois de 50 anos caiu, a colônia daqui nós reunimos, resolver mudar, destruir aquele capela velha de madeira que estava caindo e construir uma simples aqui, o presente aqui agora de alvenaria. E um dia reuniu, né? Acho que foi em 83, 15 de novembro de 83, fez uma reunião sobre o Padre Nakamura. Reuniu aqui o Padre Miki, Padre Paulo Miki, marianista, com o Padre Aoki também, vários padres, resolveram recordar a memória do Monsenhor Nakamura e resolveu fazer uma reunião do Círculo Católico Casais para começar aqui, para ativar esse congresso. Foi Dom Maurício. Dom Maurício era um padre recém-formado. E de fato juntos alimentamos essas ideias, né? Então, o que ficou para mim na memória dessa comemoração foi justamente isso, que essa figura, esse missionário, já se apresentava para mim como alguém muito maior do que um simples missionário, do que um simples padre, muito maior. Ele já se apresentava, se manifestava, embora não se falasse claramente, talvez por certo receio ou por desconhecimento, mas já se manifestava que se tratava de um homem santo. Olha, a importância do Padre Miki nessa história é muito fundamental. Ele falou assim, vamos fundar assim, um museu, um memorial aqui, para lembrar do Padre Nakamura, e nós deliberamos, junto com todas as comunidades, marcar uma data mais próximo da morte do Padre Nakamura para fazer um congresso anual aqui em Álvares Machado. E quando começou aquele museu, né, de Álvares Machado, também tornou-se um centro de divulgação mais intensiva, mais visual, mais eficaz, né, para toda a redondeza. Nesse sentido, a Igreja do Japão também colaborou e também a Igreja do Brasil também ofereceu um grande apoio. Também tornou-se uma igreja convivência, ou seja, colaboração recíproca. O empenho foi assim, primeiro teve que angariar os fundos para pedir donativos. Toda a colônia japonesa, inclusive os budistas, ajudaram com a quantia que foi possível, né? Cada um ajudou, aí juntamos um dinheiro razoável para poder fazer o lançamento da pedra fundamental, depois, posteriormente, construir o museu. Aí eu falei com o Dírio falou, eu faço o desenho. Por sorte minha, acho que eu fui muito feliz de receber esse convite do Francisco Hirata. De imediato me propus a executar, sem cobrar honorário nenhum. Na minha infância, vinha um pessoal com a máquina, reprodutor de cinema, ambulante, no Kaikan e no cemitério japonês. E lá passava 2 filmes à noite. Tá? E geralmente era um de samurai e um de comédia. Tá? E nesses filmes de samurai, aqueles palácios gigantescos, beiral grande, inclinado, mas geralmente a maioria de madeira. Quer dizer, então, mas a madeira
tem pouca gente, aliás, quase ninguém conhece madeira aqui no Brasil. Tá? Então, eu resolvi fazer estudo de concreto. Depois foi a inauguração do museu em 91. Depois que terminou, aí começou a atividade. Isso foi um orgulho para mim, principalmente na placa de inauguração, está lá meu nome. Quer dizer, isso aí vai para a eternidade, vai ser eternizado. O ser humano, infelizmente, acredita mais no que vê do que ouve, não é? Então, o museu aqui a lembrança visual daquilo que Monsenhor era, fez, usou, e também as fotografias mostram desde o tempo que ele veio do Japão, e também as fotografias mais recentes das comunidades que estão juntos neste processo. Então, o museu é um marco histórico, é um ponto de convergência daqueles que querem saber de alguma coisa sobre o Monsenhor. A Pastoral Nipo-Brasileira, ela celebra a memória do Monsenhor Nakamura no mês de março e faz então um convite a todas as pastorais nipo-brasileiras do estado de São Paulo a virem para cá, para Álvares Machado, o local onde ele foi sepultado. E as pessoas vêm para esse encontro, eles trazem os alimentos que serão partilhados numa mesa muito grande, e os alimentos tudo ligado à cultura japonesa, e fazem na parte da manhã um estudo sobre um determinado tema e uma parte do congresso sobre a vida do Monsenhor Nakamura. E durante o dia eles são convidados a visitar o museu do Monsenhor Nakamura, também visitar a capela e o local onde era a casa do Monsenhor Nakamura, e se encerra esse encontro anual aqui em Álvares Machado com uma missa
presidida pelo bispo diocesano, aqui da Diocese de Presidente Prudente. E muitos padres que acompanham a Pastoral Nipo-Brasileira, eles também vêm para cá e concelebram com o bispo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O processo de beatificação do Monsenhor Nakamura começou em 1996. Quem deu início? Pastoral Nipo-Brasileira. E ela pesquisou toda a vida do Monsenhor Nakamura e depois, em 2002, entregou todas as suas pesquisas relacionadas ao Monsenhor Nakamura para os bispos da província eclesiástica de Botucatu, pedindo que esse grupo de bispos pudesse enviar a Roma para perguntar a Roma se existe possibilidade deste homem virar um beato, um santo. E foi feito isso. Em 2002, os bispos enviaram para Roma um pedido e ficaram aguardando um documento de Roma. E o documento chegou 4 anos depois e chama Nil Obstat. E significa não existe obstáculo nenhum, pode dar seguimento ao processo. Bom, o processo começa a partir daquilo que o povo mesmo apresenta. Tudo vem do povo. O senso comum dos fiéis. O que eles apresentam? A fama de santidade da pessoa, a fama das virtudes heróicas da pessoa. Em 2009 se instalou aqui na Diocese de Presidente Prudente um tribunal de beatificação do Monsenhor Nakamura, onde se entrevista todos aqueles que conheceram o Monsenhor Nakamura, podendo também entrevistar pessoas que ouviram falar sobre o Monsenhor Nakamura. E esse processo, esse tribunal trabalhou 7 anos, né, de 2009 a 2016, avaliando toda a documentação, fazendo todas as entrevistas e fazendo também a exumação do corpo do Monsenhor Nakamura. O bispo de Assis era Dom Antônio. Dom Antônio profetizou que era para fazer o túmulo bem feitinho, para poder remanejar, poder mexer, abrir, para facilitar, porque posteriormente pode ocorrer a beatificação ou canonização do Monsenhor Nakamura e vai ter que abrir. Então, para tomar cuidado com essa parte, e ele recomendou exatamente isso. Eu fui e fiquei ao lado para começar a abrir a cova. Olha, realmente tinha muitos sentimentos, né? Queria ver o Monsenhor, né, com algo assim, como santo vivo, né? Mas quando apareceu com todos os ossos, né, e eu catei 3,
dente, né, de ouro, e justamente esses 3 dentes, e também o cruz pectoral de bronze, e também o bolinha do terço, e trouxe no Japão e coloquei no Dozaki, Museu do Dozaki, né, onde está junto colocados os santos mártires, cujos sinais, e onde também foi colocado Monsenhor Nakamura, cujas medalhas. E aí, em 2016, se encerrou o processo do tribunal dentro da diocese, e aí foi encaminhado para Roma. Il servo di Dio, appunto, ha questo titolo dal momento in cui la Chiesa si esprime per la prima volta su una possibile introduzione della causa, e dunque con l'apertura del processo diocesano già gode del titolo di servo di Dio. E mais importante ainda que a aprovação dos bispos e a aprovação do povo é a aprovação de Deus. Ué, Deus também tem que dar aprovação para uma beatificação ou uma posterior canonização? Sim, senhor, Deus tem que dar a sua aprovação e ele assina. Qual é a assinatura de Deus? A assinatura de Deus ou seja, a aprovação dada por Deus com uma assinatura dele é um milagre. O que é um milagre? O milagre não tem explicação. E aí, como é que Deus vai assinar esse milagre? Ele só vai realizar o milagre se houver um pedido, se houver uma intercessão, alguém que pede a Deus um milagre pela intercessão de Monsenhor Domingos Nakamura. Entendeu? O pedido tem que ser feito exclusivamente pela intercessão di Monsignor Domingos Nakamura. Le fasi del processo di beatificazione di un servo di Dio si dividono sostanzialmente in 3. L'inchiesta diocesana, che comporta la raccolta dei vari documenti e delle testimonianze sulla vita, la virtù e la fama di santità del servo di Dio, che poi confluiscono in un dossier che viene inviato a Roma, dove c'è lo studio dell'eroicità delle virtù da parte degli storici e dei teologi. Dopodiché faremo la posizio, cioè a dire uno studio sistematico delle virtù teologali, cardinali e delle virtù annesse, cioè quelle particolari rispetto allo stato di vita del servo di Dio, in questo caso un sacerdote diocesano, un missionario, e la fama di santità, e concluso questo, se i cardinali e i vescovi riterranno opportuno, sarà dichiarato venerabile. Per la beatificazione e la successiva canonizzazione ci saranno altri 2 passaggi, cioè lo studio di un primo miracolo che può essere stato compiuto dal servo di Dio dal giorno della sua morte in avanti, e lo studio di un secondo miracolo che deve essere compiuto dopo la beatificazione. O beato, ele já é santo, mas só para aquele país, só para aquela região. Já o que é canonizado, ele é santo, ele pode ser venerado no mundo todo. Monsenhor Nakamura, ele fez história aqui na nossa região, na nossa comunidade, e saber que ele é um candidato aos altares é muito legal. A comunidade vê tudo isso com bons olhos, porque acredita que ele pode atrair mais pessoas por causa da sua vida para perto de Cristo. Então, o centro de tudo é Jesus Cristo, é seu Evangelho. E se o testemunho dele e aquilo que ele fez aqui entre nós pode ser reconhecido como alguém que ainda continua fazendo no céu, atendendo as graças e levando mais para perto de Cristo, isso é maravilhoso.
Un ultimo punto che potremmo dire è che cosa vuol dire eroicità delle virtù. Eroicità delle virtù significa avere l'esercizio delle virtù in grado superiore alla media dei buoni per un periodo congruo di tempo che la Chiesa stabilisce non in modo perentorio, ma diciamo in modo prudenziale, in circa 10 anni, gli ultimi 10 anni della vita del servo di Dio, che siano appunto vissuti con quello zelo, quella passione e la carità che rende la vita virtuosa in maniera superiore alla media dei buoni. No Japão é uma terra de mártires que testemunharam sua fé, brotaram, continuam esta fé, mas provar como sua vida, como Monsenhor Nakamura, sua missão é raríssimo. Para assim entrar no processo canônico assim de beatificação. Por isso que primeiro para nós aqui no Brasil, também no Japão, nós está passando uma experiência raríssima que acontecendo no processo Monsenhor Nakamura. Então nós vamos oferecer esta oração em prol da conversão da humanidade. Ó Deus, que na vossa infinita misericórdia concedestes inúmeras graças ao vosso servo, Domingos Nakamura, que como pastor e missionário itinerante, por amor ao próximo a serviço do Evangelho, percorreu longas distâncias e centenas de localidades. Pela conversão e salvação das almas, suscitai-nos o desejo de imitá-lo no seu exemplo de humildade. Pobreza e trabalho, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E concedei-nos a graça que ardentemente desejamos. Amém. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito ativa e há um tempo ela começou a se sentir muito cansada. Era um cansaço que ela preferia até se deitar. E foi indo, né? E ela reclamava de palpitação. Ai, meu coração está acelerado, meu coração está acelerado. E ela veio fazendo essas crises até o ano de 2019, quando a gente resolveu fazer o primeiro estudo eletrofisiológico para que a gente fizesse a primeira ablação, que era uma ablação de uma arritmia supraventricular, que é uma ablação mais simples. E aí, nesse momento, ela entrou para fazer esse exame e o profissional saiu, né? O doutor saiu e comunicou a gente que, na verdade, ela não tinha arritmia, que o tratamento que vinha sendo feito para arritmia não ia surtir efeito porque ela não tinha arritmia, ela tinha fibrilação. E por isso que, né, as crises dela eram muito intensas. Essa doença é uma doença polissintomática. A pessoa evolui com crise de taquicardia, que são palpitações que o coração dispara de uma forma contínua e dando um mal-estar generalizado, com sintomas de desequilíbrio hemodinâmico, desequilíbrio de bem-estar, desequilíbrios com sensação até às vezes de morte. Nós tivemos muitas conversas e no final a gente foi sugerido a feitura da ablação em São José do Rio Preto. Então aí nós mudamos todo o caminho, né? E do que fazíamos aqui, mudou tudo, fomos para Rio Preto, para São José do Rio Preto, e lá começou toda a investigação novamente, né? Baterias de exames, rotina de consultas, e até que foi feita a primeira ablação complexa, sem resultado. E na terceira, né, para ocorrer a terceira ablação, que foi assim a crise pior que ela teve, que nós pensávamos que ia, né, perder a minha mãe. Nós precisamos da intercorrência de uma ambulância
durante o trajeto, né, que dá mais ou menos uns 35 minutos, né, de lá até aqui em Prudente, teve que ter a interferência da médica, né, e da enfermeira durante o percurso, porque foi muito sério. E eu estava no trabalho, e aí a minha irmã me ligou desesperada. Ela ligou desesperada, agora nós vamos perder a mãe. E aí foi onde, na dor, né, porque diz o ditado, você procura a Deus por amor ou na dor. E foi nessa hora que eu me desesperei também e acabei procurando por Monsenhor Nakamura. Eu estava em Álvares Machado e eu saí do serviço na mesma hora e fui ao cemitério no jazigo de Monsenhor Nakamura. E lá eu me debrucei, me ajoelhei, lá eu orei, eu clamei, eu rezei, eu conversei, eu briguei com Deus, eu pedi, eu fiz de tudo. E para que Monsenhor intercedesse pela minha mãe. E eu acredito que ele intercedeu. Eu acredito que ele intercedeu. Porque depois disso tudo, nós tivemos outra ablação, que foi a última. E aí foi nesse momento, né, dessa última ablação, que eu entreguei mesmo para que Monsenhor Nakamura intercedesse por ela. E quando o médico saiu do centro cirúrgico, ele veio até nós e ele falou assim, olha, depois que nós fizemos o procedimento, a gente induz o paciente a ter uma crise. E ela não teve. Não sei o que aconteceu. Nós fizemos de tudo e ela não teve a crise. E nós, na hora, só estávamos eu, minha irmã, meu irmão e meu pai. Eu peguei na mão da minha irmã e falei, foi Monsenhor Nakamura. Ele fez o nosso milagre. E eu tenho certeza que foi aí. Por que nós admiramos o Monsenhor Padre Nakamura? Pelo trabalho dele. E nós tiramos a conclusão de que a resiliência, a persistência, em qualquer circunstância, ele vence seus objetivos. E ele comprovou pelo trabalho dele. Atuou numa situação tão difícil, né, hoje, fez o que fez, nós só temos que admirar. E essa acho que foi a percepção de quase todos os descendentes japoneses. Uma pessoa que me inspira, uma pessoa que me motiva também a exercer o meu ministério. Às vezes me sinto um pouco fraco, né? Ou às vezes até cansado. Falei, bom, mas vou me cansar do quê? Com esses exemplos que aconteceram por aqui, tanta coragem, tanta dedicação, tanto sofrimento, muito mais do que eu. O que um padre de hoje vai sofrer? Com o quê? Talvez com algumas ingerências aí na comunidade, alguns conflitos pequenos em relação àquilo que viveram e de modo especial viveu com certeza o Monsenhor Nakamura. O Monsenhor Nakamura foi o passo inicial da religião católica para a nossa família. Desde os meus avós,
meus pais, nós, meus filhos, meus netos, todos eles são batizados, né? Nasci, me criei, né, na Igreja Católica, né, meus pais, fiz catequese, né, sou crismada, tudo, mas nunca fui muito religiosa. E eu percebi que na hora do meu desespero, eu busquei e eu tive o resultado. E a partir desse dia, eu nunca mais abandonei. Essa imagem do Padre Nakamura está na nossa vida, né? A gente guarda isso pela fé que meu pai tinha, né? Então a gente também continua a ter a fé nesse santo, né? Porque a gente pode considerar ele um santo, né? Todas as vezes que eu venho aqui no cemitério, seja para visitar um ente querido ou, né, até mesmo no velório, eu venho até aqui, ao túmulo do Monsenhor, faço a minha oração, não deixo de agradecer, né, que para mim é como se eu tivesse conhecido, né, o Monsenhor Nakamura, como se conhece uma pessoa e tem admiração. Então sempre eu venho aqui para agradecer também. Eu fico muito contente se conseguir essa beatificação, tudo aí, sabe? Eu fico, quer dizer, se torna assim, eu posso considerar assim, falar o meu avô, certo? Foi beatificado, né? Certo? Então é um negócio que um dia que acontecer isso daí eu vou emocionar bastante. Eu já comecei, certo? Entendeu? Então é um negócio que eu vou ficar muito contente se eu estiver até lá, né? Reconhecer que ele é santo é importante, mas dentro do coração do povo ele já é. Isso é importantíssimo também. Né? Ainda bem que não é o contrário. Roma reconhecer e o povo não reconhecer. O povo reconhecer primeiro é muito mais importante do que Roma, mesmo que demore. As pessoas estão cada um no seu mundo e o testemunho do Monsenhor Nakamura é totalmente inverso. É ir ao encontro do outro. O Monsenhor Nakamura dá uma mensagem positiva para nós de que a gente pode ir de uma cultura a outra, vivendo a fé, construindo fraternidade, se preocupando com os irmãos, querendo bem uns aos outros. Diante disso tudo, a impressão que eu tenho é que Monsenhor Nakamura, ele me evangelizou. Assim como ele fazia, né, na época com os cristãos, ele, depois de todo esse tempo, ele conseguiu me evangelizar. Foi através dele. Monsenhor se torna para nós então um sinal de que a missão nossa não é só num determinado local, mas ela pode ir e deve ir muito mais além. E que a gente pode ultrapassar fronteiras. E que a gente pode ir ao encontro do outro em toda e qualquer situação, circunstância. A vida de Monsenhor Nakamura ensina muitas coisas para nós e faz a gente entender a fé. A fé não é algo estático, imóvel. A fé não é algo que paralisa. A fé não é uma questão só subjetiva, ela também é objetiva e faz a gente enxergar o mundo com outros olhos, como uma casa comum.
Música